Nós mulheres temos uma influência muito importante dos hormônios no nosso intestino. A progesterona faz com que o nosso intestino seja mais lento do que o dos homens. E em situações especiais, como por exemplo a gestação, em que esse hormônio está muito mais alto, o intestino fica mais lento ainda. As mulheres que foram gestantes ou que estão gestantes sabem bem como o intestino fica pior. Olá meninas, tudo bem? Hoje eu quero mexer com vocês. Muito comum mulher ter o intestino preso, né? Parece até um privilégio dos homens ir ao banheiro evacuar todos os dias. Mas para isso a gente tem uma explicação, que acontece em determinadas fases e situações da vida da mulher. Vamos ver em qual delas você se encaixa. Nós mulheres temos uma influência muito importante dos hormônios no nosso intestino. A progesterona faz com que o nosso intestino seja mais lento do que o dos homens. E em situações especiais, como por exemplo a gestação, em que esse hormônio está muito mais alto, o intestino fica mais lento ainda. As mulheres que foram gestantes ou que estão gestantes sabem bem como o intestino fica pior. Existe também um segundo fator na gestação, que à medida em que o útero vai crescendo, ou seja, o bebezinho vai se desenvolvendo, ocorre uma compressão do intestino, que também prejudica o funcionamento e a evacuação, tá? Na menopausa, pela queda dos hormônios, não só do estrogênio, como também da testosterona, a musculatura do intestino fica atrofiada e ele fica fraquinho. E a musculatura da nossa parede abdominal também fica mais fraca, fazendo com que a gente não tenha aquela prensa abdominal forte para poder evacuar. Existe ainda um fator cultural, onde a menina é orientada pelos pais a não usar banheiros públicos, por uma questão de higiene ou medo até de contaminação da criança. Então, essa demora para evacuar, esperando chegar em casa, por exemplo, faz com que as fezes fiquem mais ressecadas e ocorra uma dificuldade tanto na evacuação e piorando a obstipação, certo? Existe também o fator timidez nas mulheres, que não acontece nos homens. É a timidez em usar banheiros coletivos. A mulher fica com vergonha de evacuar junto com outras mulheres, né? E também segura as fezes. As fezes, muito tempo no intestino, vão perder água. O intestino absorve a água e essas fezes ficam muito ressecadas. Quando a mulher vai evacuar, é aquela fezes bem endurecida que pode fazer fissura no ânus, provocar hemorroidas e até uma doença intestinal chamada diverticulite, tá? O que acontece na mulher que tem dificuldade para evacuar, que tem intestino preso? O abdômen, a barriga fica inchada, fica distendido, aumentado, acumula gases, o que causa cólicas, causa dor, e não é uma dor fraca, é uma dor intensa, certo? E a mulher sempre está desconfortável. Hábitos alimentares ruins também causam intestino preso. Por exemplo, dietas ricas em carboidratos, dietas pobres em fibras, as frutas, as verduras, os legumes, ou dietas que tenham alimentos que são obstipantes. Por exemplo, as carnes. O nosso intestino, ele é um intestino longo, ele não é feito para carne, por exemplo, que entra em putrefação no nosso intestino antes da gente poder evacuar. Então, ela acaba obstipando, prendendo o nosso intestino. E também a hidratação, pelo menos 2 litros de água por dia, para dar condições das fezes ficarem hidratadas e do nosso intestino funcionar, tá? Sedentarismo, falta de exercício físico, também faz o intestino ficar preguiçoso. Tanto que as mulheres que já tiveram bebê sabem que depois de uma cesariana, a orientação é não ficar deitada na cama, vamos caminhar, que o intestino volta a funcionar, volta a eliminar gases, certo? Outra coisa importante da parte intestinal para as mulheres, quanto pior o funcionamento intestinal, maior o risco de câncer no intestino. Além de todas essas situações, como eu falei,
fissura anal, hemorroida, diverticulite, certo? Se você tem algum desses problemas que são muito comuns nas mulheres, vale a dica de que tem como resolver isso. E vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Vale a pena conferir.